dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Legislação Escolar. Vamos iniciar a nossa unidade. Vamos iniciar fazendo uma breve caracterização da nossa disciplina. O que essa disciplina irá trabalhar durante os nossos 9 encontros. Primeiro, o princípio central da reflexão desta disciplina é o entendimento de que nós, profissionais da educação, que exercem funções tanto administrativas nos estabelecimentos educacionais, sejam nas escolas ou nas instâncias do sistema educacional, todos nós somos agentes públicos, viabilizadores do direito, que seria o nosso direito à educação, o que implica nessa profissão certas posturas em relação ao cidadão, já que estamos no ambiente educacional, e a percepção de sua tarefa como algo além do simples cumprimento de ações burocráticas. Ou seja, essa disciplina, além dela elencar como é que vai ser trabalhado cada órgão dentro do sistema educacional, das nossas legislações educacionais, ela também vai falar um pouco da postura que nós, representantes dentro desse conselho, dentro dessa estrutura educacional, deve se comportar. Não apenas exercendo funções técnicas, mas também funções que vão elevar a nossa cidadania, as nossas participações dentro do contexto da história e também da nossa sociedade como um todo, não é, professora Aline? Isso mesmo. Logo, devemos compreender que, em relação à educação escolar, mais do que aplicar ou adaptar as orientações das teorias administrativas, que foi trabalhada na disciplina Teorias Administrativas com a professora Aline, o profissional também deve portar-se de atuar como um educador. Não é necessariamente porque o representante dentro da escola não trabalha diretamente na parte da educação, ou seja, exercendo a docência, mas trabalha com atividades administrativas. Ou seja, mesmo que ele trabalhe com atividades administrativas, ele não pode se esquecer que ele também é um educador, pois o ambiente em qual ele trabalha é dentro do sistema educacional. Outra peculiaridade também dessa disciplina é que, em função das singularidades que constituem o espaço escolar, ou seja, dentro da escola, temos inúmeras culturas, temos inúmeras formas de pensar, comportamentos. E isso é fundamentalmente caracterizador do nosso processo educativo. O profissionalismo implica na extrapolação da simples aplicação de regras. Realmente, dentro de qualquer sistema, deve ocorrer e ser estabelecido regras, mas essa postura deve ser atingida de forma ativa, na perspectiva e no objetivo final da construção da cidadania, frente às demandas sociais colocadas como desafios à nossa escola. Essa disciplina também nos faz retomar as funções sociais da escola. Por quê? Dentro dela vai ser elencada as legislações, a nossa LDB, a nossa Constituição, as nossas inúmeras orientações normativas sobre o processo educativo. Mas também vai nos fazer perceber que dentro dessas legislações, o objetivo final é construir um espaço democrático no qual terá acesso não só aqueles alunos que tiveram oportunidade na idade certa, mas os que também tiveram em idades posteriores. Então, a legislação como um só, ela vai nos fazer compreender todos os direitos que nós temos, que nossos alunos têm e que, na maioria das vezes, eles não conhecem por falta de informação. Logo, nós podemos até contextualizar essa disciplina com a disciplina passada, Teorias Administrativas, que Taylor cita. Ele propôs 4 processos para orientar uma administração científica: o planejamento, organização, execução e controle. E esse processo ele foi complementado por Fayol, que propunha um processo administrativo estruturado em um planejamento, em uma organização, direção, coordenação e controle.
Professora Aline, como a senhora poderia contextualizar essas duas linhas? Na verdade, assim, quando Taylor e Fayol, eles fundamentaram isso, planejamento, organização, execução e controle, a gente estava falando mais num ambiente fechado. A gente sabe o que vai acontecer dentro da organização, tanto que nessa época, quando a gente estudou isso, a gente viu que eles não se atinham muito ao fator externo do que acontecia lá fora, porque era muito fácil prever o que ia acontecer ali dentro da empresa, dentro da organização. E isso a gente não pode fazer dentro da escola. Por isso que até no nosso caderno cita que é inadmissível a gente comparar a gestão empresarial com a gestão escolar, né? Porque são ambientes totalmente diferentes, né? Então, quando Taylor e Fayol eles citam isso, eles estão com um foco diretamente ligado à gestão empresarial, não à gestão escolar, né? O ambiente da gestão escolar é totalmente diferente. Porque ao contrário da gestão empresarial, tem aquele ambiente fechado, e o da escolar já tem aquele participativo, no qual o gestor, através do princípio da gestão democrática, deve escutar os pares. Já no ambiente empresarial, é um ambiente fechado, que o gestor, como central, ele impõe o que deve ser alcançado, as metas a serem cumpridas, e nós, vamos dizer, como colaboradores, como funcionários, só temos que executar. Isso. Nós vimos que dentro da gestão escolar a gente tem vários grupos externos que participam, por exemplo, os pais, né? A gente tem, então, dentro da escola é muito importante essa participação, né? Dentro de uma empresa já não é assim, né? Porque nós queremos, eles querem a participação dos funcionários, né? O que vem além desses funcionários já não é muito de interesse. Isso, já na nossa escola é completamente diferente. É um espaço participativo, é buscado a opinião dos demais, da comunidade externa, já que aquela escola ela deve ter uma qualidade de ensino voltada para a religião local. Então, o que interessa a região, a escola deve poder ouvir, para poder participar, e dessa forma, esse sistema ser um sistema coletivo de participação de todos os representantes, não somente daqueles alunos que frequentam aquela escola, mas a comunidade que está ao seu redor. Isso aí. Nesta percepção também do espaço escolar, o diretor, o secretário e demais funcionários da escola ou da secretaria, o porteiro, a merendeira e os responsáveis pelos chamados serviços gerais, a nossa manutenção, ou equipe de apoio, que também podemos chamar, não desenvolvem os mesmos papéis que ocupantes desse mesmo cargo em uma instituição na escola. Realmente, cada, como eu posso dizer, representante dentro da escola realiza um papel. A merendeira, o porteiro, a secretária, o apoio pedagógico, são atividades diferentes, mas no final das contas, todos têm uma característica em comum, que eles trabalham para ter uma educação de qualidade, de ensino, e não necessariamente porque é o porteiro ou a merendeira tem uma qualificação diferente do supervisor ou do orientador, que ele não deve ter a mesma participação que os demais membros dentro da escola. Pelo contrário, a participação deve ser igualitária, já que todos trabalham em conjunto para alcançar o ensino na nossa qualidade, né, da nossa educação. Então, não deve ter essa divergência. E o nosso caderno da disciplina elenca isso muito bem. Já na gestão empresarial é diferente. É diferente. Esse mesmo grupo de pessoas, o diretor, a merendeira, o porteiro, eles desenvolvem de uma maneira diferente. Por quê? Porque dentro da escola, essas pessoas, além do serviço delas, elas estão, fala isso no caderno, elas estão construindo a cidadania, né? Dentro de uma gestão empresarial, a gente não vê dessa maneira, é bem diferente. E mesmo assim, mesmo que as funções, ou da merendeira, ou do porteiro, e demais outro colaborador, o aluno está naquele espaço e convive com esses representantes dentro da escola, e não tem como a pessoa se abster de verificar que o aluno está realizando alguma atividade que não é cabível dentro da instituição. Tanto o porteiro, a merendeira, a orientação escolar tem o papel de chegar e corrigir aquele aluno. Não, eu só fico aqui na entrada, cuidando se os alunos estão entrando na escola ou não. Se o aluno está brigando ali na minha frente, eu não vou intervir. Não, eu já tenho aquele papel de coletividade, de participação de todos. E dentro da empresa já é separado. Muitas vezes um funcionário de produção, por exemplo, passa
semanas sem ver o diretor, sem ver uma pessoa do setor administrativo. Por quê? Porque não é, o caráter não é tão participativo como é na escola. Isso, é muito individualismo, né? Tem aquela individualidade, se tem a ausência, o absenteísmo, né, do servidor, do funcionário, cabe, vamos dizer assim, o seu chefe fazer esse acompanhamento, não o colega. Exatamente. Tem muitas empresas que hoje em dia elas tentam aumentar um pouco essa participação, mas elas nunca vão chegar a ser igual dentro de uma escola. Dentro da escola, porque tanto que as nossas legislações, que é o que vamos trabalhar nessa disciplina, elenca muito bem, é a participação, a palavra-chave da gestão democrática, da construção de um ensino de qualidade. Sendo assim, a função dos cargos varia de acordo com os objetivos da instituição, como a professora Aline citou, na qual estão sendo exercidos. Temos como exemplo bancos, fábricas e as escolas. Professora Aline, a senhora tem algum exemplo para contextualizar? Então, na verdade, dentro dos bancos, o referencial de qualidade é o lucro. Sim. Então, os diretores, os gerentes, eles estão focados exclusivamente nisso. Dentro de uma fábrica, por exemplo, eles querem produzir produtos de boa qualidade e reduzindo custos. Logicamente que isso tudo tem sempre um foco no lucro, mas não é tão diretamente ligado igual é dentro de um setor bancário, né? E dentro da escola já não é assim. A gente não trabalha para falar, o aluno tem um diploma e está todo mundo satisfeito. É o que eu acabei de citar. A gente está na construção, a gente está construindo a cidadania, né? Quando a gente fala isso, a gente está incluindo os aspectos até afetivos e emocionais, né? Muitas vezes dentro de organizações a gente não vê isso. Por isso que dentro da escola é muito mais amplo isso, é muito mais participativo, né? Isso mesmo, porque tanto que na nossa disciplina Gestão Democrática, nós falamos um pouco das funções sociais da escola. Tinha a função pedagógica, que é aquela em qual o aluno apenas absorve os conteúdos, a função econômica, preparar nossos alunos para o mercado de trabalho, e a função social, ou seja, preparar o nosso aluno para a sociedade, para exercer a cidadania de forma eficiente, consciente, acima de tudo crítica. Então, para vocês observarem que as disciplinas se relacionam, os conteúdos, que no final das contas, com todas as disciplinas mescladas, contextualizadas, nós vamos observar que a educação é uma organização imensa, que a escola é um sistema imenso com inúmeras características e peculiaridades e que a cada dia surgem características diferentes, não é aquele sistema fechado, pelo contrário, é um sistema aberto que recebe inúmeras contribuições ou do ambiente interno ou do ambiente externo. E para a gente ter uma postura dentro do caráter social, a gente precisa ter conhecimento das leis, né? Isso mesmo, porque às vezes é a falta da informação, do conhecimento dessas leis que a gente se sente prejudicado em muitos direitos. E às vezes não ocorre essa divulgação ampla. E até mesmo as famílias, os pais, os alunos e a escola devem exercer esse papel de divulgar os direitos que os nossos alunos têm, que os nossos pais têm, que a nossa sociedade tem como um todo. Nessa perspectiva, o objetivo da nossa disciplina Legislação Escolar é deixar claro o papel da legislação e do seu principal agente, o servidor público, na sua aplicação ao contexto educacional da escola pública, como guardiã ou guardião do direito à nossa educação. Porque tanto a nossa Constituição, a nossa LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que nós vimos na aula de Gestão Democrática, tem um artigo específico contabilizando que a educação é um direito de todos. Então, assim, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera criança ou adolescente até 14 anos, criança até 12. Mas é porque a nossa educação básica, que é formada pelo ensino fundamental, médio e pelo ensino infantil, é o nosso direito público subjetivo, que mais à frente a professora Aline vai citar alguns exemplos. Então, o que acontece? Todas as nossas disciplinas nós estamos caracterizando a educação básica, que esse é o direito público garantido. A educação superior, ela não tem um artigo dentro dessas legislações que especifica que é um direito gratuito. É algo que você vai alcançar, é um próximo passo quando você sai da educação básica. Mas que o governo, através de inúmeros programas, está facilitando isso. Então, o nosso caderno da nossa disciplina tem 3 unidades. A primeira irá tratar a educação e as constituições.
o século XX, mas o que é o FNDE também, que são os Fundos Nacionais de Desenvolvimento da Escola. Nós temos também a nossa unidade 2, a educação nas LDBs, desde a nossa LDB na primeira Constituição até a nossa LDB atual, que é a nossa 9394, que teve muitas alterações nessas 3 LDBs. E nós temos também a nossa unidade 3, que fala do nosso Plano Nacional de Educação, que ele entrou em vigor no ano passado e ele tem um prazo de 10 anos. E lá está caracterizado toda a educação básica, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, a educação para o campo. Todas as educações, de uma forma geral, estão contextualizados no Plano Nacional de Educação, que nós iremos caracterizar nas próximas aulas. A nossa unidade 4, que fala dos processos normativos do sistema escolar, que tem como objetivos caracterizar os impactos da legislação no fazer profissional dos funcionários da Secretaria Escolar. Nós vamos trabalhar os órgãos normatizadores do sistema educacional, esses instrumentos que normatiza, as estruturas, os pareceres, as resoluções. Ou seja, a nossa disciplina vai elencar bastante todas as nossas leis educacionais, né, professora Aline? E são inúmeras, porque são de orientações normativas, parecer, resoluções. Então, leis, decretos, tem inúmeras legislações que nós vamos tentar abordar de uma forma sucinta e caracterizar principalmente com a nossa realidade, porque não adianta nós passarmos a lei seca e no final da disciplina, do curso, vocês não conseguirem identificar se esse direito, se essa garantia realmente está sendo executado no âmbito da escola que vocês trabalham. Na verdade, não é questão do decorar, né, de saber. É entender e saber que existe uma lei para determinado, né, porque quando a pessoa tem a necessidade, ela pesquisa mais a fundo a que se refere, mas tem um conhecimento de que existe uma lei para determinado assunto, né? Isso mesmo. E realmente, tanto dos programas nacionais também, que têm voltados para financiar a nossa educação, financiar o livro didático, transporte, consultas médicas para alunos de baixa visão, são inúmeros programas e existem resoluções e leis para isso. Então, muitas vezes, já foi discutido na disciplina anterior, quando o gestor no caso, não conhece essas leis, esses programas, a escola perde. Por quê? O gestor, tudo bem, ele deve ter o papel de trazer essas informações, mas a comunidade também pode fazer o inverso. Bom, verifiquei que tem uma nova legislação, que nós podemos trazer um programa que vai beneficiar nossos alunos, seria interessante eu pesquisar ou a senhora pesquisar sobre essa legislação. É isso que caracteriza a pessoa na sociedade, isso, né? Na sociedade. O nível social de ir atrás e mostrar, ó, não tem, vamos procurar fazer, e não esperar vir exatamente de uma pessoa, né? No caso, se temos um gestor, tudo tem que partir dele, necessariamente não. Às vezes são tantas coisas que tem atividades para desenvolver na escola que passa até despercebido alguma legislação, alguma alteração até que teve na lei. Então a gente pode fazer esse acompanhamento e contribuir com o nosso gestor, com o conselho escolar, que são os representantes de todos dentro da escola, para que no final os benefícios e a melhoria da nossa educação sejam trazidos para as nossas escolas. Vamos iniciar falando um pouco desse conceito, o que seria a legislação, o que seria a legislação educacional, já o que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Legislação, como um todo, é o conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país ou em uma determinada área das relações humanas. Legislação educacional são todas as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor, tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas entre funcionários burocráticos, professores e alunos, pais e responsáveis, relações externas, o acesso à educação escolar e sua articulação com as demais instâncias da sociedade. É interessante esses dois conceitos que foi colocado no caderno da nossa disciplina de legislação e legislação educacional, porque a nossa sociedade como um todo, e qualquer sociedade, exceto as primitivas, que foi trabalhada já também com a professora Aline, existem regras, normas de condutas que devem ser seguidas. A legislação, o conceito de legislação como um todo é isso, é o que a sociedade deve seguir.
Tanto que a nossa Constituição elenca em um dos seus artigos, aquilo que não for contrário à lei é permitido. Professor, então quer dizer que se tiver acontecer alguma outra situação que não consta nas nossas leis, que não está caracterizando como não permitido, será possível? De certa forma, sim. Mas possivelmente já vai ser criada alguma norma para poder barrar essa situação. Já a nossa legislação educacional já trata especificamente das leis, das resoluções voltadas para o âmbito educacional. É a mesma coisa que aspecto penal, civil, não é, professora? Nós falamos nisso, diante dos problemas que nós criamos as soluções. É exatamente isso que a professora falou. Pode não existir uma determinada lei para determinado assunto, mas quando ele vem a surgir, peraí, vamos criar alguma coisa para barrar isso aí, para que não venha acontecer novamente, né? Isso mesmo. E às vezes já até existe essa legislação, essa regra, essa norma, mas um fato atípico acontece, vamos fazer alteração, já que ela não está tendo a viabilidade necessária para coibir aquele ato. Então, já tanto essa legislação conceituada como um todo e a nossa legislação educacional, que é o que nós vamos tratar nessa disciplina, vamos especificar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa Constituição, as inúmeras orientações normativas, resoluções que falam desde a educação infantil, a educação superior, a educação de jovens e adultos, a educação especial que está crescendo tanto, essa qualificação que deve existir no âmbito do escolar como um todo, nas graduações, nas licenciaturas, que anteriormente não tinha na grade escolar você ter conhecimento daquela linguagem de sinais, de libras, agora não, já foi incorporado como obrigatório. Então, assim, são alterações que vão sendo se adaptando de acordo com as necessidades que a nossa sociedade apresenta. Então, acontecem as alterações nas nossas legislações educacionais. A existência de uma legislação representa estabelecimento de uma igualdade entre as pessoas na definição ou garantia dos direitos. Com as leis, todos passaram a ter sua conduta limitada, mas, por outro lado, tem maior proteção de seus direitos. Olha o nosso caderno da disciplina enfatizando o que a professora Aline acabou de comentar. Anteriormente não tinha normas, então era que ele prevalecia a força. Quem tinha mais força era respeitado. Já foi criada essas leis, essas normas de conduta para ter uma igualdade de direitos. É para ter uma igualdade de direitos. Sei que na maioria das vezes, na nossa realidade, algumas situações, a gente não verifica isso. Mas a nossa Constituição elenca, todos somos iguais perante a lei, e principalmente dos direitos. Para a gente ter uma ideia melhor da importância da existência, você imaginar a nossa sociedade sem leis, né? Pois é, vamos retroceder à era primitiva. Se a gente imaginar a nossa sociedade sem leis, vai prevalecer a lei do mais forte, a lei do mais rico, sempre vai tender para essa direção, né? Então, a legislação ela serve para definir, nós somos iguais e nós temos direitos e deveres iguais, não importa classe social, nada, né? Isso mesmo. E a nossa Constituição, eu sempre cito a Constituição porque é a nossa Carta Magna, e é a partir da Constituição que as demais leis são criadas. E lá garante, artigo 5º, tanto que a nossa LDB vai enfatizar também, e nas próximas aulas nós vamos enfatizar bem cada uma dessas legislações, que nós temos direito, garantias fundamentais, acesso à educação, à alimentação, ao transporte, e tudo isso de maneira igualitária. Não deve haver uma divergência entre raças, religiões, tanto que a nossa Constituição ela é uma religião laica, né, que permite inúmeras religiões. Ela não estabelece uma religião ao contrário de constituições de outros países. Então nós já temos essa liberdade religiosa. E essa liberdade também, às vezes, ela se enquadra, dependendo até do contexto da sociedade em que essa escola está inserida, dentro do ambiente educacional. Porque tem algumas escolas que já, de certa forma, através da disciplina de ensino religião, já impõem certas religiões, então já está sendo contrária à Constituição, à nossa legislação que enfatiza. Todas as religiões são bem-vindas e fica a critério
da criança, dos pais, decidir qual religião ela vai seguir. Não é papel da escola. A escola apenas vai preparar e orientar e explicar que tem inúmeros caminhos. A criança que vai escolher o caminho, os pais que vão escolher o caminho melhor para os seus filhos. Essa disciplina ela serve para ter uma noção de todas as religiões, né? Não de uma específica. Isso mesmo. Então, assim, só que alguns sistemas de ensino confundem essa liberdade. Já direciona de acordo com a sua opinião pessoal. Sim. Então, tudo bem que dentro da escola deve ter inúmeras participações, mas a sua pessoal não é que deve prevalecer. Aqui seria interessante para a coletividade que deve prevalecer. A cidadania implica muito mais do que conhecer e aceitar as leis. Realmente, porque não é que você observa que uma lei está em vigor, mas você identifica que ela não está atendendo a sociedade como um todo, você pode questionar essa lei junto ao nosso poder legislativo, que nós, como cidadãos, como representantes da sociedade, temos essa autoridade. Ela exige tomada de posturas propositivas, no sentido da evolução da legislação, que estávamos comentando agora, essa legislação educativa, o que evitaria que fatores decorrentes de diferenças entre os indivíduos de qualquer natureza interferissem no cumprimento da legislação e na garantia de direitos. Ou seja, como nós estávamos comentando, não é porque a sociedade existe aquele que tem mais poder aquisitivo, recursos financeiros, que a vontade dele deve ser imposta perante essa legislação. Pelo contrário, tanto que as emendas à Constituição, as leis, elas são feitas através da sociedade, da assinatura, como eu posso dizer, da reunião de pessoas, de grupos de pessoas que têm interesse em alterar, porque verifica que aquela legislação não está atendendo a sociedade, principalmente, como nós estamos falando nessa disciplina, a sociedade escolar. Podemos até considerar, assim, a nossa educação aos nossos alunos, e sim atendendo outra classe que não a educacional. Então, não deve haver essas diferenças. E essas alterações nessas legislações enfatizam muito bem isso. Uma alteração recente que a gente pode, que de certa forma, afeta, e eu já vi até algumas jurisprudências, é o novo acesso ao ensino fundamental, que antes eram com 7 anos, agora com 6 anos, tem um problema também na aceleração, que muitos pais questionam. Mas, 6 anos, eu acharia interessante meu filho já entrar com 5, né? Assim, ou vamos dizer, querer passar logo a nossa criança, os nossos filhos já para a responsabilidade da escola como um todo. Então, assim, mas a nossa legislação, quando foi alterada, especificou, ensino infantil de 7 anos vai ser agora com 6. Não necessariamente, não é com 5, é com 6. Tem questionamentos sim, mas o judiciário já compreendeu que 5 não é a idade que a criança vai estar se desenvolvendo. 6, ela já vai estar entendendo aquela realidade em que ela vai estar inserida, os coleguinhas, a educação como um todo. Nessa perspectiva, é muito importante a participação democrática dos cidadãos nos seus diferentes espaços de convivência. Realmente, porque é na convivência, no diálogo com amigos, na escola, com os familiares, que você discutindo, nossa, teve essa alteração na LDB. Será que realmente é interessante? Meu filho daqui a 1 ano ele vai ter que estar na escola. Mas eu acho que ele já está preparado para ir para a escola. Poderia ser 5 anos em vez de 6. Então, o que acontece? É nesse espaço de convivência que acontecem as mudanças. Porque realmente foi uma conversa entre representantes, nossos representantes no Poder Legislativo, que surgiu uma pesquisa também, porque as leis elas não são alteradas. Acho interessante colocar agora o ensino infantil para 6 anos, porque é bem interessante, vamos colocar. Não, tem toda aquela pesquisa, verificar se a criança vai estar preparada psicologicamente para aquele espaço. Então, essas alterações elas são muito bem fundamentadas e nós podemos participar dessas fundamentações com as nossas indagações, com os nossos documentos que podem chegar até o Poder Legislativo para alterar uma lei. Nós temos o poder, sendo cidadãos. Às vezes a estatística que mostra isso para ser determinada solução, né? Por exemplo, um exemplo que eu tenho para passar é entre eu e a minha irmã. Nós temos 1 ano de diferença, eu entrei com 5 na época, e ela entrou com 6, e ela não conseguiu evoluir, e ela resolveu, minha mãe resolveu deixar ela 1 ano
Mais um ano. Para continuar comigo e a gente conseguir juntos. Mas, então, muitas vezes, a criança com 5 anos, ela não está preparada, né, para começar mesmo. E às vezes com essas pesquisas que a professora falou, falando da parte estatística mesmo, falou, olha, vendo todos esses números, a gente nota que não vale a pena a gente deixar começar com 5, né? Então, como a professora disse, para ser criada uma lei não é simplesmente, eu acho que é assim, né? É feito todo um estudo e uma coleta de dados, né, para chegar a uma determinada solução, uma determinada lei, né? Isso mesmo. Assim, até contextualizando, assistindo algumas reportagens, alguns debates, estava uma mesa redonda de alguns representantes falando de como avaliar. Uns eram favoráveis a avaliar a criança no ensino infantil. Outros já achavam que era desnecessário, porque a criança está naquele espaço, é para interação, primeiramente. Quando ela passar para a primeira série, segunda série, aí sim novos métodos de avaliação, como eu posso dizer, estabelecendo uma nota. Então, tem muitas divergências entre os próprios, como eu posso dizer, legisladores que criam as nossas legislações educacionais. Tem essas divergências de conceitos, alguns citam, não, eu fiz alguns trabalhos com crianças, verifiquei que elas estavam aptas a serem avaliadas, outras não, já verifiquei que tem uma, como eu posso dizer, uma dificuldade na aprendizagem. Então, o que acontece? Isso, nós como representantes dentro da escola, não só como docentes, o merendeiro, o porteiro, todos podem identificar. Por quê? Quando aquela criança está isolada, naquele momento que era para estar interagindo com as demais, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Ou é em casa, ou está sofrendo algum tipo de abuso. Então, são características pequenas que podem ser identificadas. Ou muitas vezes ele não estava preparado para estar ali naquele momento. Para estar ali, ou seja, está se sentindo pressionado, angustiado e não sabe como expor isso. Então, não é só o docente, o professor que está dentro da sala de aula que pode identificar isso. Todos os representantes, os membros que estão naquele espaço podem fazer a identificação dessas características e ajudar esse aluno com os demais problemas que possam surgir. Então, nessa hierarquia, na nossa estrutura educacional, nós citamos os órgãos federais, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação. Esses órgãos federais seriam o nosso poder executivo, nosso poder federal também, o nosso poder, como eu posso dizer, estadual e municipal. E temos o Ministério da Educação, que é subordinado ao nosso Conselho Nacional de Educação. Tanto que tem muitas resoluções que emanam do Conselho Nacional de Educação, que nós mais à frente vamos falar um pouquinho deles. São as instâncias da União, que acima dos demais executam os programas, já que os recursos maiores são direcionados à União, e eles definem as diretrizes para a educação, a serem desenvolvidas em todo o país. Na disciplina de gestão democrática, nós falamos um pouco da competência do poder público na esfera municipal, estadual e federal. E nela, nós citamos que é competência da União criar, elaborar os programas nacionais. E os estados, os municípios e o Distrito Federal já vai se basear na hora de criar suas regulamentações de acordo com a União. Na estrutura da República Federativa, ou seja, na nossa Constituição, em que estados e municípios são entes autônomos, e essa autonomia também é financeira, estão as secretarias estaduais e municipais de educação e os conselhos estaduais de educação, instâncias de poder nas quais são tomadas decisões que orientam a organização e a educação, no caso nos estados, bem como se fixam as diretrizes para os sistemas estaduais de ensino, sem com isso contrariar, como eu havia comentado anteriormente, as deliberações das instâncias federais. Ou seja, a União estabelece a legislação maior. Os estados, através de suas constituições, já vão criar legislações específicas. Por quê? Não tem como a legislação federal criar uma lei, no caso que, como eu posso dizer, generalize todos os nossos 27 estados, 26 estados, no caso, né, do Distrito Federal. Porque cada região tem uma peculiaridade, tem uma característica no sistema de ensino. Logo, os estados, os municípios têm essa autonomia de criar suas legislações educacionais. No entanto, não ferindo a legislação maior, que seria a legislação federal. Aos municípios, a nossa Constituição cita
que cabe a oferta prioritária da nossa educação infantil e do ensino fundamental, sendo a gestão das secretarias municipais de educação e sob as normas do respectivo Conselho Municipal de Educação, quando implantados o Sistema Municipal de Ensino. Olha só, dentro dos municípios nós temos, já que eles ofertam prioritariamente, quando eu falo prioritariamente, não está dizendo que é exclusivamente o ensino infantil e o ensino fundamental. Se acontecer parcerias com o Estado, pode ofertar uma nova modalidade de ensino também. E dentro dessa oferta prioritária da educação infantil e do nosso ensino fundamental, eles estão orientados pelas secretarias municipais de educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, já que nós temos o Conselho Nacional de Educação, e cabe também aos municípios ter o seu Conselho Municipal e aos estados o seu Conselho Estadual de Educação. Quando o município, obedecendo a nossa LDB, não optou por constituir sistema autônomo, além de seguir as determinações federais, integrará e se submeterá às normas do respectivo sistema educacional. Por quê? Muitos municípios podem optar, não, eu vou seguir a lei federal, eu acho que eu não vou criar as minhas leis municipais, não. Acho que aquela lei federal ela se adapta à nossa realidade. Fica a critério dos municípios. Só o quê? Que ele não deve renunciar ao atendimento específico das demandas decorrentes das peculiaridades locais, como havíamos comentado anteriormente. As legislações estaduais e municipais são criadas com base na legislação federal porque cada região tem uma peculiaridade. Então não tem como você criar uma lei fechada, que não tem alterações, sem se adaptar à realidade daquela região. A legislação da educação caracteriza-se como um conjunto de normas, como havíamos comentado anteriormente, artigos da Constituição, leis, decretos, resoluções, pareceres, portarias, instruções e atos, que dá forma e regulamenta a estrutura e o funcionamento da educação, com amplitude maior ou menor. Então, gente, são inúmeras, como eu posso dizer, legislações. É do decreto ao ato normativo, à resolução, todo tipo de legislação que pode ser orientada para a melhoria da educação no nosso país. Sobre a educação, as 3 instâncias da federação, ou seja, município, estado e o governo federal, elas irão definir leis desde que a liberação da menor, no caso vamos citar o município, do menor poder, não implique em um descumprimento do que o nosso governo federal estabeleça, que seriam nossas esferas superiores. Como eu havia comentado, realmente os estados e os municípios têm a sua autonomia, tanto política quanto financeira. No aspecto da legislação educacional, eles podem criar leis específicas, mas essas leis têm que estar consoante com as esferas superiores, ou seja, com a nossa legislação federal, que no caso a gente cita como a principal a nossa LDB. Conhecer a legislação educacional torna-se fator relevante ao exercício da cidadania, uma vez que nela não estão apenas definidos, mas também limitados, tanto nossos direitos, nossos deveres, já que nós comentamos tanto de direitos, temos muitos deveres também nas nossas legislações. Isso nos permite conhecer nossos limites, os limites das autoridades de nosso município, do nosso estado, bem como as quais instâncias cabe cada responsabilidade, o que eleva nossa capacidade de reivindicações e de proposição de sugestões. Ou seja, nós comentamos tanto, né, professora Aline, que as nossas legislações lá está especificado nossos direitos, mas também temos que ressaltar que está os nossos deveres. E um dos deveres principais que as nossas legislações educacionais cita é a obrigação dos pais matricular os seus filhos na escola na idade certa.
e que, caso isso não aconteça, ele pode até responder juridicamente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente elenca somente os direitos, mas não observa os deveres, que também são muitos. Já que a gente necessita ter um direito, nós também necessitamos respeitar aquele direito e exercer o dever que está sendo solicitado. O profissional da educação deve atentar-se para o fato de que seu fazer refere-se à oferta de um direito subjetivo, cuja não garantia ou obstrução pode resultar em ação pública contra a instituição ou até mesmo contra si, caso se caracterize em sua postura, conduta obstrutora do exercício deste direito. Uma palavrinha-chave aqui seria essa, direito subjetivo. Olha o conceito que o nosso caderno cita. É o direito do qual um sujeito é o titular de uma prerrogativa própria desse indivíduo, essencial para a sua personalidade e para a cidadania. Professora Linha, a senhora tem algum exemplo de direito subjetivo? Porque é uma palavra diferente da nossa realidade para poder ficar mais contextualizado. Então, o direito subjetivo, ele existe para fazer valer os direitos individuais, né? Então, ele necessita de 3 aspectos: um sujeito, um objeto e uma relação jurídica. Esse objeto pode ser uma coisa ou até outra pessoa. Então, vamos supor que a professora Vanessa, nós temos uma dívida e a professora queira cobrar essa dívida de mim. Então, no caso, o sujeito é a professora Vanessa, o objeto é a dívida e nós temos uma relação jurídica, né? Então, ela vai ter que provar isso para ela fazer valer os direitos individuais, no caso, os seus, que é diferente do direito objetivo, que o direito objetivo a gente pode citar que já são as leis definidas. Por exemplo, a licença maternidade, ela é um direito objetivo. Eu não preciso, logicamente, né, quando eu estou gestante... solicitar. Mas eu já sei, quando eu estou numa determinada empresa, eu já sei que eu tenho direito à licença maternidade. Eu não preciso procurar instância nenhuma, não preciso fazer nada para obter esse acesso, né? Então, o direito subjetivo tem uma determinada lei que vai atender a gente, só que a gente vai ter que ir atrás disso para acontecer. Isso, que nós podemos ter chamado os nossos direitos coletivos, é aquilo que já está garantido, que a gente não precisa reivindicar, porque é só você necessitar que ele vai estar lá à disposição, só apenas solicitar. Então, a nossa, podemos dizer, legislação maior, que eu posso considerar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa última, de 96, como eu havia comentado no seu artigo 5º, ela explica que o acesso ao ensino fundamental, direito público subjetivo, olha só aqui, surgindo novamente o conceito, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Esse artigo, nós trabalhamos ele bastante na nossa disciplina de gestão democrática, que lá citou que o acesso à educação básica é um direito público subjetivo garantido e, caso ela não aconteça, a autoridade responsável vai ser imputada a um crime de responsabilidade. Para finalizar a nossa aula de hoje, como sugestão de leitura, nós temos o livro Leviatã, de Thomas Hobbes, que vale a pena ler, né, tomar conhecimento desta reflexão e até mesmo abrir um espaço para reflexão sobre questões levantadas neste clássico da teoria do Estado. É interessante, né, professor, fazer a leitura deste livro para poder até contextualizar, e é sempre bom a gente utilizar livros de fruição, que são aquela leitura prazerosa, não necessária, já que nós estamos trabalhando tanto leis, aspecto seco, essas leituras de fruição, contextualiza com essas leis para verificar como elas já estavam sendo colocadas. Ele define uma estruturação de uma sociedade do seu governo, né? Por isso que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Isso mesmo. E também, tão logo assim, nós podemos, né, observar algumas características que esse livro cita, que diz respeito à estrutura da sociedade, do governo legítimo, e é considerado como um dos exemplos mais antigos e mais influentes da teoria do contrato social. E para finalizar, né, a nossa
aula de hoje, o resumo da nossa aula, falamos um pouco da introdução à legislação escolar, características de legislação, hierarquia na estrutura organizacional, o conceito de legislação da educação e falamos um pouquinho da nossa LDB através do artigo 5º. E nós esperamos que essa disciplina que está sendo iniciada hoje possa ser muito bem, como eu posso dizer, contextualizada na realidade de todos vocês, que nós estamos aqui para sanar as dúvidas que possam surgir. E agradecemos pela presença de todos na nossa aula de hoje, não é, professora? Muito obrigada. E até a próxima aula. Olá a todos e a todas, estamos novamente de volta, né, professora Aline, hoje e agora para a gente corrigir a nossa atividade. Solicitamos a todos que contribuam com as suas respostas, com indagações também, necessariamente não precisa só respostas das nossas questões. Dúvidas. As dúvidas também, nós estamos aqui para esclarecer qualquer tipo de informação que não ficou muito bem contextualizada na nossa aula. Então vamos iniciar a nossa primeira atividade com a nossa questão. A nossa primeira questão trata do conceito, né, para elaborar o conceito de legislação. Professora Aline, até o momento, alguma contribuição? Por enquanto não, professora. Então, gente, vamos contribuir com as respostas, com as dúvidas, como a professora Aline citou muito bem. E no caso, professora Aline, um conceito que a senhora poderia colocar de legislação, até um exemplo que seria até interessante, porque fica muito mais contextualizado para sairmos da lei seca, né? Uhum. Então, nós colocamos que legislação é o conjunto de leis que regulam as relações sociais em um país, né? Ou em uma determinada área das relações humanas, né? Então, em determinados aspectos, para determinados aspectos existe uma lei, para a educação, para parte civil, tudo, isso, né? Nós temos leis distintas para cada tipo de relação. Isso mesmo. E assim, algumas leis, elas variam de acordo com a natureza. Se for lei direcionada à esfera penal, punir algum ou servidor, cidadão como um todo. E no caso da nossa disciplina, nós estamos especificando a legislação educacional, que, como citamos na aula passada, são inúmeras abordagens, são inúmeros conteúdos, são inúmeras situações que as legislações educacionais são criadas para atender a demanda da sociedade como um todo. E realmente tem a nossa segunda questão, que vai perguntar por que a existência dessa legislação. Já iniciando um pouco essa resposta, porque se não tivéssemos as leis, as normas, poderia dizer que o mundo estaria de pernas para o ar, vamos dizer assim, a vontade daquele que tem mais força, ou fisicamente, ou financeiramente, seria imposta, né? Então, as legislações foram criadas, como a nossa questão número 1 cita, para estabelecer a ordem em sociedade, o convívio em sociedade, o convívio entre os indivíduos como um todo. Para nós prosseguirmos, darmos continuidade na disciplina, a gente precisa entender bem o conceito, né? Isso. Tanto de legislação quanto a legislação educacional, porque a legislação ela é um conjunto de leis, então ela é todas as leis, né? Não importa de que esfera que seja. Então, a nossa legislação da educação vai estar dentro disso, né? Então, é bem importante as pessoas entenderem esses conceitos mesmo, porque senão nós vamos prosseguir com essa disciplina e se não ficar bem claro o que é, né? Para que serve, fica um pouco mais complicado de entender, né? E nossa disciplina, ela já especifica qual é o tipo de legislação que nós vamos trabalhar. É a escolar. Que é a escolar. Mas o ramo das legislações são imenso. E, ou seja, cada uma dessas legislações são criadas para se adaptar à realidade, aquele fato novo que surge, como a professora Aline havia comentado na aula passada. Tem uma lei, verificou que a viabilidade e a eficácia dela não está atendendo à sociedade. Vamos alterar. Porque um fato novo aconteceu e esse fato permitiu a gente compreender que aquela legislação não estava sendo eficaz. E é engraçado porque quando a gente pesquisa, por exemplo, no Google, a gente vai pesquisar uma determinada lei
um decreto, uma norma, alguma coisa, ela já vem toda arriscadinha de a quantidade de mudanças que, né, que já foram alteradas, já foram as feitas. alterações do nosso site do Planalto, que as leis atualizadas constam no site do Planalto. Lá, você, como a professora Aline citou muito bem, tem alteração, eles nem retiram, eles apenas riscam. Eles apenas riscam. Porque quando nós vamos estudar essas legislações, a gente observa que anteriormente era de um jeito e agora teve alteração. E daí a gente já consegue até notar a evolução que teve. Isso, porque se apenas eles retirassem, não sublinhassem, né, fizesse o risco para mostrar que aquela artigo, aquele inciso, aquele parágrafo foi alterado e até mesmo vetado, porque verificou que não tinha eficácia nenhuma, então vamos vetar esse artigo ou parágrafo. Então, todas essas alterações, você tiver qualquer legislação, você coloca na internet, no Google, direciona para o site do Planalto, você vai verificar. É até comum, não muito comum, você encontrar uma legislação que não tenha um sublinhado, que não teve uma alteração. É bem mais difícil de encontrar. Então assim, por quê? Por causa das inúmeras peculiaridades, o que vai acontecer no nosso cotidiano, as ações, os atos que a sociedade em si cometem, que os legisladores observam a necessidade de alterar essas legislações. Temos alguma contribuição dessa questão ou de outra? Não, professora. Até o momento não. Então vamos passar para a nossa segunda questão e solicitamos que tenha essa participação de todos vocês através das questões, das resoluções das questões, através de dúvidas, porque a participação de todos vocês é que nos vai permitir avaliar como essa disciplina está sendo trabalhada. Se realmente ela está, como eu posso dizer, alcançando o objetivo final, que é a compreensão de vocês dentro dessa realidade escolar no qual todos nós estamos trabalhando. A nossa questão 2, ela já pergunta o que representa a existência de legislação. Por quê? Deu alguém, em algum momento da história, vamos criar legislação, mas por quê? Qual o motivo dessa existência, de acontecer, como eu posso dizer, a elaboração dessas legislações? O foco principal, acho que é para defender a igualdade entre as pessoas, né? Para defender os direitos das pessoas, os deveres, como a professora citou na aula, né? Mas a existência da legislação, ela vem para defender o direito de igualdade, né? Todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, né? Pode ser que dentro da legislação escolar ela muda alguma coisa porque ela está focada dentro da escola, mas falando como cidadão mesmo, nós temos os mesmos direitos e deveres, né? Então a legislação ela vem para assegurar isso, né? Porque conforme nós comentamos na aula, se não existisse, né? Nós não tivesse lei para defender a gente, né? Como a professora mesmo comentou, né? Seria um caos, né? Isso. Tanto que acho que foi na primeira aula de teorias administrativas que teve a evolução histórica do período primitivo até a época de hoje, né, até a era de hoje. O que acontece? Naquela época, na primitiva, o poder se exercia pela força, porque não tinha normas de condutas, que a professora Jamile citou muito bem. Já hoje, para poder deixar a sociedade, como eu posso dizer, em um clima harmonioso, podemos utilizar o verbo assim, procurar deixar a sociedade em um clima harmonioso. Porque o meu direito começa quando o seu termina. Exatamente. O meu dever e o seu já inicia ao mesmo tempo. Não tem eu vou fazer primeiro, depois você vai fazer o seu dever. Não, já é o contrário. Os deveres devem ser feitos cumulativamente, no mesmo período. Então, a criação da legislação é para estabelecer essa ordem, como a professora Aline comentou muito bem. Aquela ordem de que eu tenho meus direitos, no entanto, eu também tenho direitos. E também eu tenho deveres, principalmente, porque nós exigimos tantos nossos direitos e na hora que é cobrada para que podamos exercer os nossos deveres, nós já é outra história. Né? Então, assim, principalmente dentro da legislação educacional, como eu citei na aula passada, o dever dos pais matricular seus filhos na escola, o dever do Estado como um todo, as secretarias de educação, ter as vagas necessárias para receber os alunos. Então, são deveres que partem tanto dos pais, dos alunos, quanto dos órgãos
federativos ou estaduais ou municipais que criam as nossas legislações educacionais. Exatamente, ficou bem clara aí a definição dos direitos e dos deveres, né? O Estado, ele tem o dever de ter a vaga, de disponibilizar a vaga, né? E o aluno, ele tem o direito dessa vaga, né? Então ficou bem claro aí um exemplo de direitos e deveres dentro da legislação escolar. E essas obrigações, elas se contextualizam. Por quê? É a mesma coisa que o gestor dentro do nosso sistema, dentro da nossa escola, vamos colocar resumindo mais, sem ser o sistema de ensino. Dentro da nossa escola, ele tem a obrigação, tem o dever de permitir a participação de todos nos processos de decisões. O conselho escolar, que já é um órgão deliberativo, ou seja, é uma autonomia, já é um ente autônomo, esse conselho escolar ele é composto por representantes dos pais, da comunidade externa, da comunidade interna. Então, ou seja, as decisões que são tomadas ali dentro é para subentender que tem a participação de todos, já porque tem um representante de cada um. E essas decisões, elas são tomadas em reuniões, em assembleias, que é permitido a entrada de todos, até de quem não tem filhos matriculados na escola. Porque aquela escola, ela atende a demanda daquela região. Então, logo, quem mora naquela região necessariamente pode participar das atividades. E isso está garantido nas legislações. Quando na nossa Constituição cita, nossa LDB, que o ensino deve ser ministrado com base no princípio da gestão democrática. Isso é ser democrático. Então, ou seja, se você conhece essas legislações, essas leis, você sabe muito bem na hora de exigir que o seu direito seja realmente, como eu posso dizer, produzido. E é claro que eles vão saber fazer a mesma coisa, exigir quando você tem que realizar um dever, né? Produzir certa situação. A nossa questão 3, falamos o que seria legislação como um todo, falamos por que, vamos dizer assim, foi criado a legislação. E agora, o foco da nossa disciplina, o que seria essa legislação da educação? Bom, como já comentando, tanto na aula passada e agora contextualizando, é todas aquelas leis, pode ser o modelo como elas são feitas, ou em decreto, ou em resolução, ou em normativa, ou em parecer. Então, são todas as manifestações de vontade da coletividade, a gente deve colocar assim, voltada para o âmbito educacional. Então, o que acontece? Essa legislação educacional, a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nas próximas aulas iremos falar das 3, para verificar como ela foi evoluindo e foi observando que tinha que se ampliar o acesso a todos, que já era mais restrito. Nas próximas aulas, nós vamos poder contextualizar melhor essas LDBs. Mas a nossa atual, que foi a última atualizada de 96, ela elenca muito bem a educação como um todo, desde o ensino fundamental ao ensino superior e as novas modalidades de educação. E as outras orientações normativas, resoluções, decretos, elas partem da LDB. Porque uma lei, ela só é criada, no caso, vamos citar o estado do Acre, decide fazer uma legislação educacional de que uma certa escola, o ensino ministrado deve ser apenas o ensino como eu posso dizer, o ensino católico, que ensinos evangélicos não deve ser ministrado pela escola. Essa nova legislação, ela vai estar ofendendo, vamos dizer assim, a legislação maior, a nossa LDB, a nossa Constituição? Sim, porque o nosso Estado, o nosso país é um Estado laico, ou seja, são inúmeras religiões e aquela escola não pode impor a vontade de que, vamos dizer assim, o ensino católico somente seja ministrado. Então, como nós citamos, as legislações educacionais, elas são criadas com base na nossa legislação maior, aquelas oriundas do Poder Federal. Porque, quando essas legislações federais, elas têm um leque maior de abrangência e elas são adaptadas à realidade de cada uma região, através das legislações educacionais, tanto do Estado quanto dos municípios. Mas caso algum dos nossos 26 estados e dos nossos inúmeros municípios optarem em não criar sua legislação, apenas se basear na federal, também não vai estar errada. Ela se tornar autônoma, né? Isso, porque elas são autônomas, tem autonomia tanto financeira, quanto também a autonomia política. E falando um pouco até dessa legislação educacional, tem legislações educacionais que orientam os deveres e também os direitos na parte da gestão financeira da escola, que é interessante a gente comentar isso também, porque
A escola ela é composta por agentes políticos e também por agentes financeiros, ou seja, porque a escola ela recebe recursos. Então, ela tem que saber administrar esses recursos. E existem legislações que orientam, legislações educacionais, tanto federais, que orientam, como eu posso dizer, a execução desses recursos financeiros. Tanto que um exemplo, que uma das aulas de gestão democrática a professora Andréa citou, é que anteriormente os municípios, a merenda escolar, o governo federal que mandava já os alimentos. Aí o que foi acontecendo? Evoluindo, fazendo as alterações, hoje os municípios recebem o recurso e eles compram, não é, professora Aline? Então, ou seja, a autonomia financeira está sendo estabelecida, que é interessante observar que existem legislações educacionais voltadas para essa gestão financeira. É interessante até a gente observar que, como é importante agora a participação de vocês, porque tudo que a gente está falando aqui tem tudo a ver com a escola. Sim. Ela vai ser voltada exclusivamente para a escola, né? Diferente, por exemplo, da disciplina de teorias administrativas, que a gente focou muito dentro da administração, e muitas vezes eu até acabei comentando na aula, olha, pode ser que isso não funcione muito bem dentro da escola, porque como o Fayol e Taylor mesmo falaram, propuseram, era mais para a parte empresarial, era mais para a parte de empresas, né? Então, agora essa disciplina, ela está voltada, assim, diretamente para a nossa realidade dentro da escola. Sim. Então, vejo assim que é essencial mesmo a participação, a contribuição, porque muitas vezes pode ter alguma dúvida de alguma norma que não esteja funcionando, que a gente possa, né, esclarecer para vocês, mas para isso a gente precisa da participação de todos. Isso, da contribuição, porque a realidade, vamos dizer, do polo centro, do polo de Colorado do Oeste, vamos dizer assim, do polo de Espigão do Oeste, é diferente, são diferentes, realidades diferentes. E às vezes a aplicação dessas legislações também são diferentes. Nós citamos aqui a esfera federal, a estadual e a municipal. Isso. Mas se a gente for avaliar dentro do município mesmo, um bairro para outro já tem diferença. Já tem diferença da aplicação, por quê? Nós vamos criar uma resolução dentro da escola, uma orientação dentro da escola, vamos dizer assim, dos documentos da nossa escola, direcionado a essa atividade. Já em outra escola, os documentos são diferentes. Então, varia bastante essas legislações. Mas sempre prezar que deve respeitar, como na aula passada citou, as peculiaridades regionais, as peculiaridades de cada um. Por isso que tem essa autonomia de ter essas diferentes legislações educacionais, mas que o objetivo final é uma educação de qualidade, igualdade de condições de acesso à escola, permanência nela e possivelmente o sucesso, que esse é como eu posso dizer, um dos elementos da gestão democrática, acesso, permanência e sucesso do aluno dentro do contexto escolar. A nossa questão 3, né, como caracterizamos agora de legislação educacional, legislação da educação, que são apenas nomenclaturas diferentes, mas que têm a mesma funcionalidade. Já a nossa questão 4 cita, para um melhor exercício da cidadania, é importante conhecer a legislação educacional? Explique. Nossa, não é só, eu posso dizer que é um direito, né, é um dever de todos, não só quem participa dentro do contexto escolar, que deve conhecer não somente a legislação educacional, mas as legislações como um todo, já que tudo que nós fazemos está em algum momento regulamentado. O que nós também não devemos fazer está regulamentado. Então, assim, conhecer, principalmente todos nós que fazemos parte desse contexto escolar, é conhecer as legislações da educação, as legislações educacionais. Por quê? Você tem a ideia de fazer determinada atividade. Será que essa atividade vai ferir alguma legislação educacional? Vai colocar em risco os nossos alunos, a comunidade como um todo? Então, quando você conhece a legislação, não precisa ser de forma, como eu posso dizer assim, muito aprofundada, mas você conhecer o básico, o que cada um garante, não é, professora? Significa, como eu mencionei mesmo na aula, a gente não precisa decorar, porque até os próprios advogados, quando tem que, eles estudam determinada lei, né, porque não tem como decorar tudo, deixar tudo na ponta do lápis, mas isso eleva a nossa capacidade, a gente conhecer essas leis eleva a nossa capacidade de reivindicar, né? Sim. Eleva, porque como que eu vou chegar a
a tentar entrar numa discussão para a melhoria de determinado assunto se eu não conheço, se eu não tenho um fundamento, se eu não tenho o que eu possa me basear para conversar sobre isso, né? É engraçado porque, falando sobre as leis mesmo, a gente tem as leis de trânsito, Sim. né? E a gente é meio que obrigado a saber de tudo. Por quê? Porque para a gente dirigir, a gente tem que conhecer essas leis, porque senão a gente nem passa na prova e nem consegue a carta, Isso né? mesmo. Mas a gente tem que saber, tem que ter uma noção. Você olha lá, você não sabe com as palavrinhas certas o que está escrito, mas você sabe a funcionalidade daquilo. E essa mesma importância que deveria ter as leis da educação. A gente precisa conhecer para ter um fundamento para falar, ó, isso aqui tem como a gente melhorar baseado nisso, baseado nessa... E, logicamente, quando a gente quer se aprofundar muito, a gente pode ir lá estudar e ver melhor como que funciona, mas ter uma noção do que é cada uma é interessante para a gente poder... ter esse grau de eu vou brigar por isso para a melhoria disso. Isso, e principalmente, que é bem interessante o que a professora Aline falou, reivindicar. Porque a gente só reivindica por aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço uma legislação educacional que trata que os nossos alunos têm direito ao financiamento do livro didático, têm direito ao transporte coletivo, auxílio moradia, se necessário, auxílio transporte. Se eu, como gestor, como merendeiro da escola, como porteiro, como pai, como representante da sociedade, não conheço essas legislações, como eu vou exigir que como eu posso dizer, que os nossos alunos tenham direito? E muitas vezes a gente está perdendo quando a gente não conhece, porque a gente poderia estar exigindo, a gente poderia estar tendo, conseguindo um sucesso em determinado assunto e a gente não sabe que poderia estar fazendo isso, porque não conhece. Porque não conhece. Então, assim, eu acho que o tanto que eu considero que um dos principais problemas da sociedade como um todo, do indivíduo, do ser humano, é não buscar o conhecimento, que eu acho que é a única coisa que ninguém pode nos tirar. Exatamente. Levam bens materiais, levam nossa vida, levam o que for, mas eu acho que conhecimento, a aprendizagem daquilo que a gente aprende durante toda a nossa trajetória de vida, as nossas experiências profissionais, pessoais, todas essas, como eu posso dizer, essas situações, ninguém consegue tirar da gente. E é a mesma coisa ter o conhecimento, a busca, e através das leituras. Eu sei que às vezes o linguajar jurídico é um dos entraves para poder conhecer realmente aquela lei. Porque vem como eu posso dizer, um linguajar um pouco rabiscado, né? Assim, no caso, direito subjetivo. Aí você, nossa, eu tenho acesso à educação básica, é um direito subjetivo. Aí você fica pensando, nossa, o que seria um direito subjetivo, né? Aí pronto, você já estanca naquela leitura porque você não consegue compreender o conceito. Então, por isso que é interessante essa disciplina, porque nós vamos trabalhar os conceitos, direito subjetivo, de questões assim jurídicas, mas aplicadas à nossa realidade. Porque quando a gente aplica a nossa realidade, fica tudo mais simples. Porque, nossa, então quer dizer que um direito subjetivo, como a professora Aline citou, é eu ter aquele direito que eu tenho que buscar, ao contrário do direito coletivo, que ela citou como exemplo, licença maternidade, que já, quando eu precisar, eu só solicito. Você não precisa, vamos dizer assim, lutar por esse direito. Então, o que acontece? E são alguns termos jurídicos que realmente são alguns entraves, mas são entraves que podem ser superados com a busca do conhecimento, com a busca novamente. do conhecimento. No caso, professora, acho interessante, até pelo AVA, né, mandar dúvidas. A gente estava lendo sobre uma resolução que fala do Plano Nacional de Educação, tem umas 20 metas, sim, essas metas. Aí teve uma meta que utilizou um termo, a gente não conseguiu entender o que aquela meta vai alcançar. A gente também trabalha aqui, porque essa disciplina ela foca principalmente isso. As legislações educacionais, nós vamos focar as principais, as nacionais, porque as estaduais variam de estado, de município, não é? É interessante quando a gente for não entender determinado, buscar um exemplo. Quando a gente se depara com um exemplo, a gente entende bem, porque às vezes o conceito ali ele fica muito travado, a gente fala, não consegue sair, não consegue. E quando a gente vê um exemplo, igual eu falei, o que a gente precisa de um direito subjetivo? Eu preciso de uma pessoa, de uma coisa e de uma relação jurídica entre essas, né? Então ficou fácil, a professora, a gente tem uma dívida uma com a outra, a professora vai me cobrar, ela vai entrar para rever os direitos dela, ela sabe que ela tem direito a isso e ela vai lutar para conseguir isso, porque é um direito que ela tem, só que ela tem que ir atrás dele. Então ficou muito fácil de entender. Isso. Então a gente buscar os exemplos disso fica bem mais fácil. E quando
como a professora falou, quando vocês tiverem dúvidas, mandar a gente não conseguiu entender determinado assunto, determinada pronúncia, né? Porque existem muitas coisas muito complicadas de se entender mesmo, né? Muitas palavras diferentes. A gente tenta entrar aqui com exemplos para ficar mais fácil de entender, né? E às vezes, principalmente no nosso curso, técnico de secretaria escolar, a próxima disciplina vai falar de técnicas, de redação e arquivo, mas vamos falar um pouco da linguagem. É isso que se inclui. Porque no caso, você está lá na escola e chega um pai humilde, pouca formação, e você vai explicar para ele, olha, o artigo 5º da Constituição cita que é um direito subjetivo o seu filho ter acesso à educação. Ele não vai entender, olha, a nossa Constituição, a nossa Carta Maior diz, o seu filho tem um direito e ele é garantido pela nossa Constituição. E a escola, se não tem a vaga, o senhor pode recorrer à Secretaria de Educação do Estado para poder pleitear essa vaga. Ou seja, ele vai conseguir compreender. Então, é poder adaptar essas legislações, que tem uma linguagem meio rebuscada, jurídica, à realidade. E ao nível social de cada um. Porque a nossa escola é muito eclética. Tem pais que já têm uma formação maior, já tem outros que não têm nenhuma formação, que está buscando essa formação para os seus filhos. Então, a gente tem que poder adaptar a nossa linguagem, que vai ser a próxima disciplina, vou falar um pouco sobre isso, à realidade. Como eu posso dizer, ao conhecimento de cada um. E não padronizar. Para você que tem um nível mais elevado de formação, eu utilizo essa linguagem. Para você que não tem nenhum, é a mesma linguagem. Eu estou só passando a informação. E não é isso que deve acontecer. Então, assim, a legislação, no caso, a nossa legislação educacional, escolar, que nós estamos trabalhando nessa disciplina, vai enfatizar muito isso. A gente conhecer as legislações e saber adaptar elas às realidades de cada um. Não é, professora? Exatamente. Eu trabalhei numa organização que tinha uma empresa de advocacia que prestava serviço pra gente. E teve um dia que o advogado começou a conversar comigo, eu fiquei olhando pra ele. Sabe quando você fica com vontade de falar para apertar a tecla SAP ali, para ver? Porque eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Tanto que eu fui bem sincera, porque quando a gente está contratando uma empresa é porque eu já não conheço o assunto. Isso. Né? Então eu falei, olha, sinceramente, você tenta me explicar de novo, porque eu não entendi nada que você falou. Porque os termos são muito difíceis mesmo de entender. Quem tem que estudar mesmo para entender aquilo ali, né? Ou seja, é uma linguagem jurídica. Já não é aquela linguagem comum que a gente utiliza no nosso cotidiano. Nós vamos verificar muito isso na próxima disciplina, porque nós atendemos ao público, aos alunos, aos pais, à sociedade como um todo. E nós, como eu posso dizer, representantes dentro da escola, temos que estar prontos a atender cada um de forma cordial, educada e, acima de tudo, que a informação seja passada de forma que quem vai receber, transparente, né? O receptor, no caso, que vai receber essa mensagem, compreenda, saia de lá com a sua dúvida sanada. Foi até a secretaria da escola, a coordenação de registros acadêmicos tirar uma dúvida, alguma coisa, ele saia de lá com a dúvida sanada, explicada de a forma mais transparente, acessível e claro possível. Não é, professora? Então, gente, essa disciplina, legislação escolar, vai trabalhar bastante isso. Nós vamos poder conceituar esses jargões jurídicos, né, com a nossa realidade, e eu esperamos, né, professora Minha, que na próxima aula vocês contribuam com dúvidas, com a resolução das nossas atividades, com a nossa aula, para que a gente possa conhecer um pouco da realidade que vocês vivenciam e também contextualizar com a nossa. Exatamente. E agradecemos pela participação na aula de hoje, contamos com a presença de todos, não é, professora? Isso aí. Na aula que vem. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima aula.